Algum crente está no céu, segundo a Bíblia? Porque o que eu mais escuto aí, quando eu já fui em vários velórios de amigos meus, velórios que pessoas próximas de mim faziam por ter um título na religião, e fazia ali o velório, fazia o apelo, né, para confortar a perda do ente querido. E muito se ouve que morreu em Jesus Cristo, está na glória com o Pai. Ah, Fernando, o seu irmão faleceu de Covid, era pastor, está na glória do Pai, porque o Pai sabe todas as coisas, ele sabe como faz. Jesus sabe, Jesus é maravilhoso. Jesus, ele levou porque ele sabia do propósito. Poderia o seu irmão desviar dos caminhos do Senhor. Já ouvi muito isso da minha família, tá? Então, a religião, essa crença de um paraíso, é um conforto, uma muleta para a pessoa não acreditar na realidade em que nós vivemos. Que ninguém nunca morreu e voltou, trouxe com alguma comprovação que realmente existe um paraíso. E quando a pessoa morre em Cristo Jesus, quando aceita Jesus, que nem existe isso na Bíblia, a pessoa vai para o inferno. E se a pessoa não aceita Jesus, vai para um suposto inferno. Exatamente. Tem umas pseudas aí, pastores aí, por exemplo, a Nadir, que faz até excursão para o céu, para o inferno, para Marte, para tudo quanto é lugar, né? Mas não consegue trazer uma revelação onde tem uma criança desaparecida ou mulheres sendo feitas escravas sexuais, né? Então, depois da nossa vinheta, eu vou apresentar para vocês estes versículos baseado no que o crente acredita e baseado no que a Bíblia diz. Vamos ver se aquilo que se ensina dentro das igrejas é o que os crentes sabem de verdade? Será que a Bíblia fala a mesma língua que o cristão? O cristão fala que a pessoa morreu em Cristo e foi para o céu. Se não, se é um bandido, se é um homossexual, porque eles gostam de ficar cuidando dos outros, né? Ah, vai para o inferno. Se morrer assim, vai para o inferno. Então, algum crente foi para o céu depois da morte? Está no céu, segundo a Bíblia? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou pegar algumas narrativas, não vou ler todo o texto, só para você entender o que está descrito dentro da Bíblia, ok? Só para não esticar muito esse vídeo. Olha só, Mateus 25 vai dizer o seguinte: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, ó o que está escrito. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros. Para constar aqui, o crente acredita que isso aqui é universalidade. Isso aqui vai acontecer com todos. Com crente, com católico, com espírita, com a humanidade. Sabemos que o contexto aqui de Mateus não tem nada a ver para nós. É escrito para judeus ali. É uma nova crença sendo criada ali em Jerusalém. Partindo dali, sendo pregado para eles ali. Ok? Aí ele vai dizer que quando ele vier em sua glória, com os anjos, e assentar no trono da sua glória, ele vai fazer o quê? As nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Mas espera aí, vamos lá. Então isso daqui contradiz o que o crente diz quando morre. Por quê? Por que Jesus vai separar alguém que já está lá no céu? Isso aqui não tem fundamento nenhum. Se o crente morreu em Cristo Jesus, por que ele vai ter que passar por um julgamento depois que ele está no céu? Você está percebendo que a religião cristã ela confunde a mente do crente? Ensina mentira em cima de mentira? E nem eles mesmos conseguem entender o livro sagrado que eles acreditam que é a palavra de Deus? Ué, mas se o cristão morre em Cristo e já está no gozo eterno do Pai, por que ele vai reunir todas as nações diante dele e apartará uns dos outros? Quer dizer, todos que morreram agora ele vai separar bodes das ovelhas. Até aqueles que estão no céu, segundo o que está na Bíblia.
É incoerente isso, né? E porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então quer dizer que, segundo a narrativa aqui do próprio Jesus de Mateus 25, quem morreu não está no céu até hoje, segundo o que está escrito aqui, não. Porque Jesus, depois que faz a separação da direita e da esquerda, é que ele vai colocar as pessoas lá no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então tem alguém no céu hoje, no paraíso? É o que está escrito aqui na Bíblia. Aí ele vai dizer o porquê. Olha o que é a salvação segundo o texto de Mateus 25, hein? É porque eu tive fome e deste-me de me comer. Tive sede, deste-me de me beber. Era estrangeiro e hospedar-me. Quer dizer que é obras, Fernando? Quer dizer que fizeram bem para um dos pequeninos dele? Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitar-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome? Aí ele vai responder, né? Quando te vimos estrangeiro? E quando te vimos enfermos? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos, irmãos, a mim fizeste. Então, o que Jesus está colocando na salvação aqui, separação do justo dos bodes? As boas ações. E daqui que o Espiritismo pega a sua doutrina e fala que a salvação vem através de boas obras, porque o próprio Jesus, ele relata isso aqui. Que ele vai separar o justo dos bodes, as ovelhas dos bodes, os justos dos injustos, e vai falar assim, ó, o justo para o reino eterno do meu Pai. E aqueles que não fizeram o bem, vai para o inferno. É o que está escrito aqui, ó. Não está escrito aqui que aceitaram eu como Jesus, o único e suficiente Salvador? Não. Levantou a mãozinha no final do culto? Não. Batizou? Tomou Santa Ceia? Fez toda aquela papagaiada que a igreja fala? Não. Aqui está dizendo, no segundo texto, de Mateus. É para você ver que a Bíblia entra em contradição o tempo todo. Está sendo construído narrativos ali para poder fundamentar uma religião. Aqui, a salvação através de obras boas. E a condenação através de coisas ruins. Quer ver? Está escrito aqui, ó. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. E quando isso tudo aqui vai acontecer? Aqui o texto, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória. Então nenhum até agora entrou no tal paraíso, no tal céu? Não. Porque o Filho do Homem, ele veio na sua glória? Jesus já voltou, como pregam os cristãos? Então quer dizer que o próprio Jesus, na narrativa aqui, ninguém foi para o céu, porque ele não voltou ainda. Está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo, num sono eterno. E as pessoas só vão herdar o tal paraíso, só vai separar bodes de ovelhas, depois que Jesus voltar assentado ao trono do Todo-Poderoso, ao lado do Todo-Poderoso, vindo com os teus anjos. Então, segundo a própria Bíblia, nenhum crente está no céu. Nenhum. Exatamente. Então, vamos agora. Outra doutrina. Vamos para o Paulinho da Pamonha. Olha o que ele vai dizer. Eu não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, os que morreram, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo ensinando que Deus vai tornar a trazer eles, assim como ressuscitou Jesus. Dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se inclui no texto, grande problema você defender isso, viu? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então o que Paulo está dizendo aqui? Quando Jesus voltar para o tal arrebatamento que Paulo ensina, e Jesus nunca ensinou arrebatamento,
Procura uma passagem para mim nos evangelhos sinóticos, onde Jesus ensinou sobre arrebatamento. Você não vai encontrar. Quem ensina a doutrina desse arrebatamento aqui, transformação dos corpos, que encontraremos com eles no ar, é somente Paulo. Paulo tira do seu sovaco para ensinar o povão. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, vinda do Senhor, não precederemos os que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ó, Jesus já desceu do céu? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos lá. Agora vou desconstruir a pseudagem que ensina que quando a pessoa morre em Cristo Jesus, ele vai para o céu hoje ou vai para o inferno. Olha só como é tão fácil desconstruir. Então a pessoa está lá no céu. Aí Jesus volta agora, em 2024. Aí a pessoa sai do céu. O espírito dele, a alma dele, entra no corpo. Aí ele vai ter que com o corpo transformado para depois subir no arrebatamento. Ó, pra você ver que patifaria que o crente inventa. Então a pessoa tá tranquilinha lá, tocando lá o cavaquinho, o violãozinho, comendo a fruta lá do jardim do Éden, do paraíso. Aí de repente Jesus fala: ei, a vida tá muito boa, hein? Vamos descer lá para ressuscitar você naquele corpo fedorento que você tá lá. Você foi cremado. Tem que juntar os pozinhos lá seu e para poder ressuscitar você para se cumprir o que Paulo ensinou. A heresia que Paulo ensinou. Complicado, né, meu colega? Complicado, hein? Então, segundo o próprio Paulo, segundo a narrativa, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e juntamente com eles, com os ressuscitados que morreram antes, juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o próprio Paulo aqui enterra a narrativa que um ente querido seu que morreu em Cristo Jesus está lá no céu gozando do paraíso. Nem Jesus ensinou isso e nem Paulo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Acabei de desfazer mais uma teologia mentirosa descrita pelos pastores, pelos pseudos, pelos presbíteros, pelas EBDs, pelos líderes religiosos que não estudam nem o próprio livro sagrado que ele diz que é. Ok? Deixa o like, compartilhe. Um abraço a todos.